Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 19 do mês de setembro, que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Você já deve perceber, quem está nos acompanhando através das redes sociais e você agora também através do rádio, que ao meu lado está o presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Pometo, também ocupando a segunda secretaria junto à FETAR e também uma cadeira junto ao Conselho do Sicredi. Nós vamos falar sobre vários assuntos no programa de hoje, assim como tem sido ao longo deste ano. Sérgio Pometo, como é que você está? Como é que foi esta semana para ti? Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Dizer que foi uma semana até um certo tanto tranquila, né? Com várias atividades, tanto nós da direção, tanto quanto a nossa equipe de colaboradores, né? Estamos na época do ITR, e na época do ITR justamente quase que chegando ao final, né? Porque o ITR vai até o dia 30, então com bastante gente, com bastante movimentação aqui no sindicato, né? Então isso é bom também por uma parte, e outra nos preocupa com relação à segurança, né, nossa, a questão da prevenção também, que a gente precisa fazer com relação ao Covid-19, que a gente não pode esquecer nunca, né? E para isso também nós queremos também fazer aqui uma fala com relação a isso, dos cuidados que a gente precisa manter. Na última quinta-feira ainda nós tivemos uma reunião da direção da federação via virtual, e se definiu também de que a gente precisa manter esses cuidados que a gente tem, usando máscara, usando álcool gel, todos os cuidados possíveis que a gente precisa. Até então a gente tinha casos muito mais nas cidades, né, no meio urbano, e agora começou a perceber e ver casos aí lá nas comunidades do meio rural, lá nas propriedades rurais, agricultores, assalariados rurais sendo contaminados. Então a gente precisa, né, Bonese, nos cuidar. E esse cuidado depende de cada um de nós. Inclusive, nós gostaríamos de chamar a atenção de que todas as pessoas que têm sintomas de febre, ou tem qualquer outro tipo de sintomas de gripe ou coisa parecida, que dê sintomas que tenha o Covid, que procure, não aqui no sindicato, o nosso atendimento, que busque isso no UPA ou diretamente no hospital, mantendo os protocolos da saúde. Inclusive, Sérgio, me perdoe, mas isso. Eu escutava ontem, aqui mesmo na Rádio Fátima, sexta-feira, não é? Quando o secretário da Saúde estava dando entrevista para o Vladimir Fabres, dizendo que veio uma nova portaria estadual, onde a pessoa não vai ficar mais aqueles 14 dias iniciais em quarentena, mas agora ele vai ficar 10 dias em quarentena. 10 dias. E aí depois do 10º dia que se faz então aquele exame para saber se a pessoa tem ou não tem, né, o Covid. O teste, né? O teste. Nós estamos dentro daquele comitê rural do Covid-19 que tem também pleiteando uma verba junto ao Ministério Público do Estado, para que os sindicatos, pelo menos os sindicatos que têm o maior volume de assalariados rurais, possa receber uma certa quantidade desses testes rápidos, né, para que a gente possa também monitorar isso. A gente sabe que também não é tão fácil assim a liberação desses recursos. A gente sabe também que da dificuldade que se tem para a compra desses testes, então tudo é difícil. As empresas que vendem esse tipo de produto se aproveitam nesse momento para cobrar um valor maior. Nós sabemos disso aqui na compra do álcool gel e máscara, luvas que os nossos profissionais aqui usam diariamente, o preço que a gente paga por isso, né? Uma caixa de máscara, por exemplo, que a gente pagava 25, 30 reais, hoje chega a pagar quase 70, 80 reais. Então há uma exploração por parte disso também. Então, isso que o secretário Márcio falava na rádio ontem,
é muito interessante que as pessoas também se dê consciência disso, dos cuidados que precisa ter. Infelizmente ainda a gente vê pessoas duvidando, né, desse problema, duvidando do Covid, dizendo isso não dá nada, isso é só politicagem. Não é, gente, a gente precisa se cuidar disso e nós então estamos chamando a atenção mais uma vez dos cuidados que a gente precisa ter aqui. Nós aqui, todas as pessoas que chegam aqui, é medida a febre, a gente pede para que as pessoas tenham todos os cuidados com álcool, com máscara, lavagem de mão, enfim, para que a gente possa continuar dando atendimento e também que as pessoas que não seja aqui no sindicato um ponto de transmissão dessa doença. Verdade. Toda a preocupação necessária e a ação, né, para impedir a propagação deste vírus. Mas, Sérgio, rapidamente... Mas antes disso, Bonesi, só colocar, né, do que eu acho que lá no início a gente falava nos programas e nos nossos informativos, né, e aqui através do programa Vida Rural também, que a gente estipulava, imaginava 150 mil óbitos. Nós já estamos ultrapassando 135 mil. Né? Isso é gente, é mais de 2 vezes do que a cidade e a população do município de Vacaria. Então acho que a gente precisa fazer a nossa parte também. E se alguém nos perguntasse agora, até quando vai, ninguém sabe até quando vai. A gente também está extremamente preocupado, tanto aqui como sindicato, como federação também. Na quinta-feira de tarde a gente conversava com o Gabriel, que ele é o presidente da CONTAR, que é da nossa confederação. Como é que a gente vai se planejar para o ano que vem? O que a gente vai fazer? A gente não sabe absolutamente nada do que a gente vai fazer o ano que vem. A gente imagina, bom, deve diminuir. Sim, mas quando a gente vai poder trabalhar? Quando é que a gente vai poder voltar às reuniões e voltar para o interior, fazer reunião nas comunidades, voltar nos municípios, fazer visita nos sindicatos? Quer dizer, nada disso é possível, nada disso a gente vai poder se programar até não ver um final de tudo isso. Inclusive, existia uma programação para este ano, e deveria ter começado em março, junho, não lembro exatamente, um roteiro de reuniões no interior, né? Pois é, aí foi suspenso e assim a gente não pode voltar. Acredito que tão logo, e eu acredito que já no início do ano que vem também não, né? Do jeito que as coisas estão indo e pelos números que a gente tem aqui de Vacaria também, os números têm, claro, ser mantido, mas são mais de 20 óbitos aqui só no município de Vacaria, né? E uma coisa interessante que o secretário Márcio colocava, a maioria são homens, né? E a pergunta que o Vladimir chegou a fazer, mas por que homem morre mais do que mulheres? É uma pergunta que fica no ar e a gente não sabe explicar por quê, né? Nem o próprio secretário soube. Então é sinal que a gente precisa se cuidar, simplesmente isso. Eu acho que o cuidado, nesse momento, é muito importante para todos, e principalmente para o pessoal do interior. Se precisar vir para a cidade, só vem quem precisa. Não há necessidade de vir 2, 3 pessoas por família. Vem quem precisa, o resto fica em casa. A situação, a gente está falando sobre esse tema já desde março. Bastante tempo. Pelo menos um bloco por vez é relacionado ao Covid-19, ao corona. E não poderia ser diferente. Por que a gente fala incessantemente? Porque nós temos a preocupação de que você que está nos acompanhando, tanto nas redes sociais ou através do rádio, passe por esta turbulência e lá na frente você não tenha contraído o Covid. Exato. Mas se por acaso aconteceu de contrair o Covid, que você supere e também siga adiante lá na frente, né, Sérgio? E aqui a gente poderia também estar criticando o governo federal, criticando o governo estadual, criticando o governo municipal. Nada disso a gente está falando, não, né? Até porque é uma questão que ninguém sabia o que podia acontecer. Claro que tem setores que deixaram muito a desejar no que fizeram, o próprio governo federal, acho que com troca de ministro, com o que fez, eu acho que deixou a desejar. O governo do estado também, nós aqui no município de Vacaria, alguma parte da população também baixou a guarda, e nós, fazendo aglomero. Exato, acho que nós também como pessoas deixamos de fazer a nossa parte e muito, né? Principalmente aqui em Vacaria, onde nos finais de semana
não só nos finais de semana, mas durante a semana também. É só ir no centro, a gente já vê coisas absurdas, né? Que eu teria uma opinião diferente do governo municipal. Eu acho que a guarda municipal, a brigada militar teria que agir mais nesses momentos, né? Mas eu acho assim que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Eu acho que esse é o momento importante da gente tentar fazer com que a gente consiga reduzir o tal de Covid-19. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos atualizar agora os comerciais. E você em casa, mais uma vez, está sendo orientado. Mais uma vez, colocamos o dedo aí na ferida para que essa situação fique bastante efervescente. Você e nós aqui, poder achar, isso está terminando, já tem notícia dizendo que os números de morte estão diminuindo. Amém? Isso tudo está acontecendo, é verdade, mas a doença continua aí, o vírus continua ativo, até que se descubra, se anuncia a vacina, não vamos baixar a guarda, e mais ainda, até que o dia que esta vacina chegar você receber a vacina, bom, agora eu estou imunizado, não pode baixar a guarda. Não pode. Absolutamente. Enquanto a vacina ou a cura não surgir, temos que ficar com a guarda levantada para nos proteger e proteger as pessoas que a gente gosta, o nosso igual, tá bom? Fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais, em seguida a gente volta trazendo a Semana a Limpo. Eu também quero deixar aqui uma pergunta para o Sérgio Pauleto. Estava acompanhando a previsão do tempo, tá dizendo que vai vir uma frente fria para o final de semana. E como é que fica a floração, brotação, as frutas de caroço já estão eclodindo, estão vindo? Isso é preocupante? Vamos responder daqui a pouquinho. E voltamos com o programa Vida Rural. Hoje é sábado, dia 19 do mês de setembro de 2020. Bom, como você lembra, no bloco anterior eu deixei a pergunta para o Sérgio. Previsão de muito frio neste final de semana, nos próximos dias. E aí, como é que o produtor rural vai fazer para proteger a sua florada ou início de fruta, as frutas começam a surgir, especialmente a de caroço, não sei as demais. Sérgio Pauleto, como é que faz agora nesta época do ano? Pois é, uma preocupação bastante grande, né? A gente tem visto essa semana aí, principalmente dos técnicos e as pessoas que acompanham isso, anunciando aí frio para o final de semana, né? Em torno de 2 graus para amanhã, domingo. Então, há uma perspectiva, inclusive, de geada, né? E se realmente isso vier a acontecer, é um desastre, eu diria assim, para produtores, não só de pêssego, mas da uva, da maçã, que já está vindo a brotação e a floração também, né? Então, o pessoal da uva, então, nem se fala. Se chegar a vir uma geada agora, aí sim é perca total, né? Porque está toda ela brotando. Frutas de caroço também. A ameixa já teve praticamente uma perda aí quase que 100%, né, com a última geada que teve, né? Fruta de caroço em algumas regiões, a informação que a gente recebeu já até agora é de que a perca ela é bem grande também. E a gente torce que isso não aconteça, né? 2 graus pode ser que até não tenha geada, mas sempre que atrapalha um pouco, principalmente na uva, essas uvas mais comuns, a uva Bordeaux, por exemplo, só com o frio ela acaba abortando depois na época da floração. Então, prejuízo o agricultor com certeza já com 2 graus, mesmo que não dê geada, já vai ter, né? Vamos torcer, é o que eu sempre tenho dito, o produtor é um olho no céu e outro na planta, na produção. Torcer muito e fazer oração para que realmente não aconteça isso. Mas Deus é grande, né? Ele vai sabe, livrar. Ele vai livrar, com certeza. Mas nesse momento também é importante lembrar que existe, né, alguns mecanismos para que, se houver prejuízo, que seja o menor. No caso, fazer o seguro. Ah, sim. Praticamente todos os produtores hoje já fazem seguro, né? Eu acho que a gente conseguiu, inclusive com os nossos associados, principalmente onde o Jefferson dá assistência técnica, dificilmente um agricultor ele não tenha o seguro feito. Então a gente tem parceria aí com a Nova Era, tem parcerias com o próprio Sicredi, tem várias parcerias aí que o pessoal fez seguro e com certeza, pelo menos, né, ninguém gostaria de usar o seguro, mas se precisar, pelo menos livra de ter um prejuízo maior.
Muito. Bonesi, eu também gostaria de fazer um pequeno comentário aqui com relação às questões do INSS. Preocupante, hein? A preocupação que você tem com relação às perícias do INSS. Nessa semana, se não me falha a memória, nós ouvimos aqui na Rádio Fátima a entrevista de um médico perito dizendo que foi resolvido praticamente todas as perícias aqui do município de Vacaria. Sim, foram resolvidas, foram negadas praticamente todas. Deve ficar fácil resolver. Né? Foram negadas praticamente todas as perícias de quem encaminhou. Lá que alguma ou outra benefício foi concedido. Então, quem acompanha a televisão, as notícias, vê da baderna e a bagunça que virou o INSS. Eu acho que essa é a grande verdade. Nós ouvimos também o presidente do INSS essa semana dizendo que eles não estavam preparados, eles não estavam organizados. Meu Deus do céu. Para reabrir, não é? Para reabrir. Mas e por que anunciaram então? Se desde março eles não conseguiram se organizar para abrir as agências do INSS, então não espere tão logo uma estrutura organizada para fazer funcionar o INSS. Me desculpe aqui os que defendem o INSS ou aqueles que trabalham no INSS que não têm culpa, mas me parece assim que está faltando planejamento, está faltando pessoas para administrar o INSS a nível nacional. E me parece também que é justamente isso que o governo quer para não pagar benefício para as pessoas que precisam. Quer dizer, se eu encaminhei um benefício e não tenho como trabalhar e o INSS fica me enrolando para pagar o benefício, é uma forma que o INSS tem para não pagar o benefício e economizar dinheiro enquanto ele não paga esses benefícios. Então, realmente trazer isso, dizer que nós estamos extremamente preocupados, as nossas federações têm feito um trabalho muito forte de pressão para que realmente volte logo o atendimento e que se resolva essas questões de perícias e de aposentadorias. Nós temos aposentadoria com mais de 2 anos parada no INSS sem serem analisadas. Nós estamos vendo aqui também no Sindicato de Vacaria, no sistema mais fácil para encaminhar os benefícios de aposentadoria, tanto de auxílio-doença, mas as coisas não estão tão fáceis assim como o INSS tem dito. Então, só chamar atenção para isso. Também essa semana, e quem acompanhou as notícias na quinta-feira de noite, principalmente no Jornal Nacional, e tem muitos que não gostam da Globo porque diz que a Globo não passa as notícias certas, né, as informações corretas, mas viu que o governo vai tirar 1 bilhão e 600 milhões de reais da educação para o ano que vem. Por quê? Porque precisa investir em outras áreas. Então tira o dinheiro da educação. Imagina um país como o nosso, que tem 10 milhões de pessoas passando fome, isso dados do próprio IBGE, anunciado isso na quinta-feira de noite também, pessoas que não têm comida, que não têm alimentação e ainda tiram dinheiro da educação. Então nós estamos caminhando contra aquilo que realmente a população brasileira precisa. Então, só fazer essa reflexão para que a gente possa pensar também, porque tem muita gente dizendo o seguinte, bom, agora sim nós estamos alinhando o Brasil, agora sim o Brasil vai caminhar no caminho certo. E aí eu faço uma grande pergunta, será? Também aqui eu não quero defender governo nenhum, nós aqui não estamos apenas olhando aquilo que poderá acontecer no futuro. Diz que um país sem educação é um país sem futuro. Né? Toda a revolução começa pela educação. Exatamente. Se nós temos educação, temos saúde e temos, enfim, tudo o que precisa, desenvolvimento, enfim. Nossas agendas? Por favor. Nessa semana, então, que nós tivemos, estamos chegando ao final, nós tivemos aí na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, a reunião do Núcleo de Coordenação do Conselho Municipal de Saúde, que a Prof. faz parte, né? Na quinta-feira também nós tivemos a reunião da direção da federação, vários pontos de pauta, muito preocupado com a questão dos assalariados rurais. Vem aí algumas propostas do governo na questão de prorrogar, aumentar o tempo de serviço do assalariado rural e diminuir
os meses do seguro-desemprego, quer dizer, tu encaminhou lá, perdeu o emprego, tu tem que ter mais tempo de serviço e vai ficar recebendo menos seguro-desemprego. Essa é mais uma proposta maldosa que o governo Bolsonaro quer aplicar no assalariado rural ou nos assalariados como geral. Para a próxima semana, nós temos na segunda-feira de tarde, às 14 horas, uma reunião daquele grupo do Covid-19 rural, que trata sobre a questão aí do assalariado rural, de como é que está a questão do Covid na área rural. E na quarta e na quinta-feira estaremos em Porto Alegre, começando novamente os atendimentos, reabrindo a federação a partir de agora para os atendimentos presenciais. Alguns avisos. Avisamos a todos os nossos produtores, agricultores familiares, enfim, do ITR. É prazo até o dia 30 que se faça o ITR, trazer junto o ITR do ano passado e a documentação pessoal. Semente de milho também, ela se encontra disponível no sindicato, então todos aqueles que fizeram, ainda tem alguns que não retiraram a semente de milho. E precisa vir a pessoa que fez o pedido, porque ele tem que assinar um documento na hora que retira a semente. E a conta de luz do meio rural aqui de Vacaria, a partir de agora ela vai ser distribuída somente aqui no sindicato, as contas de luz. A Karine volta de férias dia 28, lá em Muitos Capões, e a doutora Carla Panassol, naturalista, estará atendendo no dia 1º de outubro, a partir da 1h, Bonese. Certo. Essas nossas informações, avisos, comentários, enfim, dessa semana. Antes de encerrar rapidamente aqui, a respeito da parceria com a rede de postos, sim, logo tem novidade, né? Sim, nós estamos praticamente na finaleira, como se diz, né, para fechar aí o convênio, e nos próximos dias nós teremos novidade. Assim que nós fecharmos o convênio, nós estaremos divulgando. É que o pessoal está fazendo contato já. Já estão fazendo, né, já estão ligando. Nós tivemos ainda, no momento que nós, antes de iniciarmos a gravação desse programa ontem de manhã, nós recebemos uma ligação do pessoal da direção lá em Flores da Cunha, dizendo que está andando, né? E que nos próximos dias nós iremos assinar então o convênio da rede de postos, sim. É um convênio que vale a pena, vai ser através de um aplicativo no celular, e hoje praticamente todos já têm celular, que vai facilitar um monte na hora que for abastecer. Não precisa passar no sindicato, é só chegar lá, abrir o dispositivo lá, o sistema no celular, já vai abastecer e vai estar recebendo então um desconto bom, uma barbaridade. Muito bem, vamos aguardar então. Dito isso, deu para os cocos? É isso aí, desejar a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos. Boa tarde.